Assista agora Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha a partir de agora pelo canal 20 da NET TV a cabo e também pode nos acompanhar pela internet no site tvlitoralsul.com. Esse jornal é uma iniciativa do Sintiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região, e também do Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a grave situação do possível fechamento da JBS de Morro Grande. Ao que tudo indica, a fábrica vai fechar durante este mês ali na cidade e mais de 700 pessoas vão perder o emprego de forma direta. Isso, claro, causa um problema muito grande na economia e um problema social aqui no sul do estado. Vamos falar ainda sobre a greve dos trabalhadores dos Correios, que continua há mais de 15 dias. Os trabalhadores fazem paralisação, mas a greve não tem boa adesão e o sindicato discute agora na justiça com a empresa a situação de alguns direitos que estão em risco de serem perdidos pela categoria. Também vamos falar sobre o ato que está acontecendo, os atos que estão acontecendo em defesa e em prol dos bancos públicos, e esse é o nosso assunto principal na edição de hoje. Tudo isso até às 7 da noite, o Jornal do Trabalhador já está no ar. Jornal do Trabalhador. Você que está nos assistindo no Jornal do Trabalhador pode conversar conosco no nosso canal de interação que aparece aí na sua tela. É só mandar seu recado, falar do assunto que você gostaria de ver aqui e trazer a sua opinião também ao longo da programação. A gente conversa aqui sobre um ato que está acontecendo em defesa dos bancos públicos em todo o Brasil, e aqui na região também temos uma boa mobilização, e por isso a gente conversa com Edgar Generoso, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Criciúma. Edgar, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Carol, boa noite a todos os telespectadores. Também está conosco o Laércio Silva, ele que é diretor da FENAI, a Federação Nacional dos Trabalhadores da Caixa. Laércio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Carol, e a todos que nos assistem. A gente tem acompanhado, já há alguns dias, começou na semana passada, uma mobilização. A roupa que vocês estão vestindo hoje mostra muito bem isso. Vocês estão em defesa dos bancos públicos. Por que se começou essa mobilização em todo o Brasil e aqui na nossa região, Edgar? Bom, essa mobilização começou, ela é um calendário nacional, decidido pelo Comando Nacional dos Bancários, e tirou que toda quarta-feira é um dia nacional de luta em defesa dos bancos públicos. Porque se sabe que o governo que está aí é um governo comandado pelos bancos privados. Tudo que os bancos privados queriam fazer num governo, eles estão fazendo nesse governo do Temer. Então, essa questão da fatia do mercado público, que sempre foi um sonho dos bancos ter esse mercado para si, se livrar da mão do Estado dentro do sistema financeiro, é um objetivo que os bancos vêm perseguindo há muito tempo. É um sonho que eles têm há muito tempo de ficarem sozinhos no mercado financeiro e poderem comandar a seu bel prazer a taxa de juros, a oferta de crédito, e não ter que disputar com o Estado, com o governo, as taxas de juros, a oferta de crédito, as políticas públicas que os bancos públicos fazem. Então, por isso, se sabe que um dos planos desse governo é privatizar tudo o que for possível, até 2018. E nesse possível, como os bancos têm esse sonho, é muito provável que o governo tente, aos poucos, jogar para a sociedade, reestruturando a Caixa, reestruturando o Banco do Brasil, mexendo no Banrisul, mexendo no BASA, que é o Banco da Amazônia, no BNB, que é o Banco do Nordeste Brasileiro, e privatizá-los. Sabe que existe esse objetivo final do governo. Embora isso ainda não esteja colocado para a opinião pública, como foi colocado, por exemplo, a privatização da Eletrobras, da Casa da Moeda e por aí vai. Mas sabe que o governo trabalha para vender esses bancos.
E Laércio, você é funcionário da Caixa, né? A gente acompanha muitas das vezes entrevistas com você sobre questões públicas, sobre informações importantes para um trabalhador, para alguém que vai fazer um financiamento. Às vezes a gente que não é funcionário, que não trabalha como vocês trabalham em bancos, não entende muito bem algumas diferenças que tem de um banco público para um banco privado. O Edgar já deu uma introdução aqui e realmente tem muitas diferenças, né? Tem coisas que a gente faz, que um banco público faz, que o banco privado às vezes acaba não fazendo, questões de crédito também, né? O banco público, ele faz o que deve ser feito para a sociedade brasileira. O banco privado faz o que dá lucro, né? E nós temos alguns exemplos assim. Vamos pegar o Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia da Caixa Econômica Federal é o maior fundo privado da América Latina. São 500 bilhões. Até 1992, todos os bancos operavam com fundo de garantia. E era uma desorganização completa. Dinheiro de trabalhador sumiu. Em 1992, foi concentradas as operações do Fundo de Garantia na Caixa Econômica Federal. Hoje é uma atividade de excelência que presta a Caixa Econômica Federal, administrando bem esses 500 bilhões. Em condições normais e em condições atípicas, quando dá vendavais, enchentes e tal, a gente se dispõe a trabalhar sábado, domingo, à noite, para o mais rápido possível trazer algum alívio, né, para a sociedade prejudicada. Nós temos as loterias também, que as loterias da Caixa Econômica Federal não faz bem só a quem acerta, só ao ganhador. Toda a sociedade brasileira ganha com os recursos oriundos das loterias. E essas duas riquezas públicas, a loteria da Caixa Econômica Federal e o Fundo de Garantia, também está na marca do pênalti aí para que a iniciativa privada, os bancos privados, voltem a querer administrá-los novamente, né? Então, eu dei dois exemplos assim do quanto existe diferença. A Caixa Econômica Federal organizou o Bolsa Família no país inteiro, independente dessa operação dar lucro ou prejuízo, né? Ela trabalhou com o PAC também durante um bom tempo. O Minha Casa Minha Vida, um trabalho extraordinário que foi feito, levando moradias para milhões de brasileiros, né? Eu vejo a importância da Caixa Econômica Federal no comparativo, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, no comparativo com outros bancos. Quando entra um outro banco, um banco privado numa cidade, não tem festa, o prefeito não fica tão feliz, né? Quando, diferentemente quando é a Caixa Econômica, quando é o Banco do Brasil. E aqui na nossa região, a Caixa cresceu muito, no país inteiro a Caixa cresceu muito. Em apenas 4 anos foram abertas 1.000 agências. Em 140 e poucos anos aqui, a Caixa tinha 17 agências. Nos últimos 14 anos foram abertas 15. Próspera, Rio Maina, Vêneto, Lauro Miller, Cocal, Sombrio, Jaguaruna e por aí vai. E por que existe esse interesse na privatização da Caixa e do Banco do Brasil? Não é porque o Estado vai ganhar com isso, pelo contrário, né? O Estado vai perder, porque a Caixa dá lucro, o Banco do Brasil dá lucro, e boa parte do lucro desses bancos vai direto para o cofre da União para que invista em educação, saúde e segurança. O grande objetivo é, exatamente porque dá lucro, jogar para a iniciativa privada. Não é uma visão de organização do Estado, é uma visão de transferência de riquezas estatais para o bolso de meia dúzia. Edgar, a gente acompanhando essa situação, entendendo um pouco mais, tem de fato que se preocupar, né? Porque pelo que vocês colocam aqui, os bancos, a gente acompanha isso há muito tempo com você, né, Edgar, em algumas manifestações, algumas mobilizações, os bancos visam lucro, e eles visam muito lucro, e eles têm muito lucro. E a gente está vendo aqui mais uma possibilidade de ganho de lucro e em prejuízo da população, porque acaba acontecendo isso mesmo, né? Sim, porque vamos pegar a história do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi fundado em 1808, quando Dom João VI, o príncipe regente, veio para o Brasil, quando a família real se mudou para o Brasil. Naquele momento da vida de Dom João VI, quem conhece um pouco a história sabe que ali o Brasil começou a deixar de ser uma colônia. Ainda não tinha declarado uma independência. Foi declarado só em 1822 por Dom Pedro I. Mas ali
se começou a fundação de um banco pela família real no Brasil, que é chamado Banco do Brasil, fundado em 1808, era o início de uma declaração de independência. Então, que era arrecadar, trabalhar com o dinheiro da população e pegar esse dinheiro e investir nas políticas do governo. Em última análise, todo o sistema financeiro, em última análise, mesmo se nós pegássemos ao pé da letra, o sistema financeiro era para ser público, era para ser estatal, porque ele mexe com o dinheiro da sociedade, capta o dinheiro da sociedade, das pessoas, através da poupança, através dos CDBs e todos os outros títulos de crédito, as outras formas de poupança, e pega esse dinheiro e transforma em lucro. O dinheiro gera dinheiro. E esse gerar dinheiro, em última análise, teria que ficar com o Estado, para que o Estado reinvestisse todo esse dinheiro na política pública. Porque o sistema privado, ele não contribui em quase nada com o desenvolvimento do país. Quase nada. Todas as obras públicas que a gente tem a marca do Banco do Brasil, tem a marca da Caixa, tem a marca do Banrisul, do BASA, do BNB. Toda política pública tem a marca desses bancos. O PRONAF, que é a agricultura familiar, por exemplo, é feito pelo Banco do Brasil, é financiado pelo Banco do Brasil. Um tipo de investimento que os bancos privados não querem fazer, mas deveriam fazer. Hoje até na rádio alguém perguntou, mas não é melhor privatizar tudo e obrigar os bancos privados a investir? Não, ninguém é que vai controlar isso, não tem como. Você não controla, até porque a lógica do capitalismo é que quem tem uma empresa privada investe ou trabalha da forma como quer, investe aqui, ali, investe e por aí vai, investe no crescimento da própria empresa. Agora, o banco público tem a tarefa de investir no crescimento do próprio país, da própria sociedade. Então, por isso, os bancos públicos que fazem o PRONAF, que fazem o FIES, que fazem o ProUni, tudo isso passa pelo Banco do Brasil, pela Caixa e pelos demais bancos públicos. Então, daí a importância para nós, da sociedade, atentarmos para isso, porque ao entregarmos todo esse capital, toda essa estrutura montada nesses bancos públicos ao capital financeiro, o brasileiro estará abrindo mão de uma ferramenta que desde 1808, com a fundação do Banco do Brasil, vem servindo ao povo brasileiro. E tem uma situação prática que aconteceu há poucos anos atrás, que mostra bem o papel de um e o papel de outro, o papel do banco público e o papel do banco privado. Em 2008, com aquela crise financeira nos Estados Unidos, que abalou o mundo em 2009, os bancos privados no país se encolheram todos, ficaram todos encolhidos. Foi a Caixa e o Banco do Brasil que baratearam o crédito e aumentaram o volume de crédito e proporcionaram que a gente passasse por aquela crise numa velocidade extraordinária. E passamos tão bem por aquela crise que já em 2010 o crescimento do PIB brasileiro foi 7,6%, que a gente chamava de PIB chinês. Então, para mostrar a importância de um banco público, quando está concentrando suas energias no crescimento do país. Agora, o que a gente vê, e ali adiante, nós estaremos junto com outras categorias defendendo outras empresas, como foi o ato no Rio de Janeiro ontem, defendendo todas as empresas que estão na rota de privatização. A Casa da Moeda tem 323 anos, a Petrobras está sendo construída há 64 anos, a Eletrobras há 55, a Caixa 156, o Banco do Brasil há 208, como bem falou o Edgar, os Correios e por aí afora. Então, décadas e décadas sendo construída pelo povo brasileiro, ganhando uma dimensão econômica, uma importância social gigantesca, e agora um governo que tem uma situação de 3% de apoio popular, está mexendo na Constituição, mexendo na CLT e se desfazendo de todo o patrimônio público. Pois é, Edgar, me parece que as ações desse governo, elas andam numa velocidade muito rápida, Muita coisa aconteceu desde o ano passado para cá. Não sei se tu tens essa mesma impressão, por exemplo. Sim, porque eles têm uma leitura de que eles têm um tempo que é até 2018, até as eleições. Até as eleições eles têm uma leitura que
o governo está garantido e tem que fazer tudo até outubro de 2018. Porque as eleições de 2018 são uma incógnita. Inclusive esse governo, que hoje na rádio o pessoal falava, né? Está com avaliação de margem de erro, 3% dentro da margem. Pode ser zero, né? Pode ser zero. É verdade. Nem as pessoas que estão apoiando o governo dizem que ele é bom. Então, é por isso que está tudo a toque de caixa. Tudo a toque de caixa. Tudo empurrando goela abaixo. E daí se diz muita mentira. Né? Eu vi outro dia um advogado que estava fazendo palestra, ia fazer palestra na SIC sobre a reforma trabalhista. Dizendo que a reforma trabalhista foi amplamente discutida com a sociedade brasileira. Uma grande mentira. Ela foi empurrada goela abaixo. Foram feitas audiências públicas de fachada, né? Que participavam lá, quem os deputados convidavam. Nós, inclusive, fomos proibidos várias vezes de entrar no Congresso, inclusive no dia da votação da reforma da trabalhista. E agora o governo quer tocar. A toque de caixa também, e se a sociedade não se ligar, vai passar a reforma da Previdência. Ele não desistiu da reforma da Previdência. O Meirelles, né, está dando entrevista por aí que a reforma da Previdência é fundamental. Fundamental para quem? Para os bancos. Os bancos privados querem a reforma da Previdência. Eles querem vender a Previdência privada. E muita gente tem falado da Previdência privada, tem ouvido falar nesses últimos meses por causa disso, né? Ela aumentou cresceu, muito, né? Ela cresceu a venda, né? Por conta dessa história, porque a Previdência pública vai se tornar tão desinteressante que as pessoas vão aderir à reforma privada, à Previdência privada, desculpe. Então, os bancos têm esse interesse. Então, é uma carta entregue ao governo, ó, nós vamos te botar lá e vamos te dar salvaguarda política. Agora tu vai fazer isso aqui. É isso que os bancos estão fazendo com o governo do Temer. E essa questão da mudança própria, até, né, Laércio, do governo que aconteceu, a gente veio muito apoio, né, da Fiesp, por exemplo, de muitas empresas privadas, de bancos privados, como o Edgar está falando, e uma hora essa conta vai ser cobrada e já estão cobrando essa conta e é por isso que o governo também tem tantas obrigações, digamos assim. Né? Na realidade, hoje nós temos o Poder Executivo um espaço privatizado e nós temos o Poder Legislativo também um espaço privatizado. Né? A bancada da bala, a bancada da bola, a bancada disso, a bancada ruralista, né? Então são todos os interesses privados que estão lá estabelecendo. Os deputados que apoiam esse governo não apoiam em nome da sociedade. A sociedade já deu as costas para esse governo, não quer mais saber dele. Os deputados que apoiam, deputados e senadores que apoiam esse governo, na realidade, apoiam a Fiesp, apoiam a Febraban, apoio o Bradesco, apoio o Itaú, o grande empresário e o grande capital internacional. Quando eles apoiam esse governo, na realidade, eles estão apoiando, é isso que eu estou falando. Né? Também estão dando as costas ao povo brasileiro. Edgar, a gente falou, acho que no ano passado ainda, se eu não me engano, sobre o fechamento de algumas agências do Banco do Brasil. Aconteceu em Içara, por exemplo, tinha duas e ficou só uma. Em Criciúma a gente teve fechamento de algumas, aquela transformação em postos de atendimento somente. Isso tem alguma coisa a ver com essa possível privatização? Vocês já enxergam dessa forma ou foram eventos distintos? Não tem a ver porque é uma reestruturação, né? O Banco do Brasil está passando uma reestruturação interna, eliminando algumas agências, como aconteceu aqui no Sul, fazendo planos de demissão voluntária, sem a substituição, mesmo que está fazendo a Caixa. Ele faz um plano de demissão voluntária para demitir 10, 12 mil funcionários, naqueles que estão chamados elegíveis, que estão naqueles critérios que os bancos colocam, e não repõe os trabalhadores. Aí nós temos uma situação hoje de um atendimento, eu diria, piorado nos bancos públicos, porque as vagas que estão saindo não estão sendo repostas. E daí isso tudo caminha, como eu disse, para deixar os bancos prontos para venderem. Você vai enxugando o quadro de pessoal, vai diminuindo o número de agências, vai eliminando postos de trabalho e vai expulsando a população dos bancos públicos, jogando para os correspondentes bancários, ou mesmo para as casas lotéricas e por aí vai. Tanto é que a gente vê filas hoje nas casas lotéricas. É verdade. E nos primeiros dias do mês, a gente vê fila em casas lotéricas e vê menos fila nos bancos hoje. Porque mesmo os bancos públicos foram, ao longo desses últimos anos, meio que expulsando essa população para fora. O que é lamentável. É lamentável porque um banco público deveria, como um banco público que
que é da sociedade brasileira, não é do governo, ele deveria primar pelo atendimento a toda a sociedade brasileira, inclusive e especialmente esses segmentos mais pobres. E o Laércio falava, né, Laércio, sobre o apoio daqui a pouco a trabalhadores de outras empresas que também correm o risco de privatização. A gente tem falado muito aqui nas últimas semanas por conta da greve que está acontecendo, da situação dos Correios. E eles também enxergam muito isso, de que a privatização está cada vez mais próxima. E, inclusive, o plano de saúde deles está sendo cortado, é um ponto principal dessa greve. E eles imaginam isso, que cortando o plano de saúde fica mais fácil ainda para privatizar, porque os encargos e as contas seriam menores. Isso está acontecendo no Brasil todo e em diversos setores, né? No setor da questão dos Correios, dos bancos públicos, a sociedade precisa acompanhar tudo isso, né? O receituário é o mesmo, né? A retirada de direitos, né? Porque quanto mais direitos retiras dos trabalhadores, mais fácil fica vender. Quem compra vai pagar menos, né? Precarização dos trabalhos, né? O Correio... Eu lembro de uma pesquisa alguns anos atrás que mostrava que 98% da população acreditava, botava fé, confiava nos bombeiros e 96% nos Correios. Era a segunda instituição com maior credibilidade no Brasil. Então eles começam a deixar o volume de serviço com menos empregados, aí começa a ter a precarização, começa a aparecer os problemas, para depois que a hora que privatizar, dizer, mas também, né, já não estava funcionando tão bem assim, então o receituário é exatamente o mesmo. O plano de saúde que mexeram no Correio, estão tentando mexer na Caixa, na Petrobras e por aí afora, por aí vai. Eu digo para as pessoas e para os amigos que eu converso assim, qual é a imagem que tu tem da Lava Jato na tua televisão, da Petrobras? Aquele cano enferrujado, né? Aquele cano enferrujado jorrando dinheiro da propina. O dinheiro é da propina. E o cano enferrujado passa a ideia de uma empresa ultrapassada, mal cuidada, velha, né? Ultrapassada em todos os níveis. E na realidade a Petrobras é uma empresa ponta de tecnologia. Há muito tempo que ela é a principal empresa do mundo na exploração de óleo e gás em águas profundas. Desenvolveram um sistema para ir no pré-sal para descobrir óleo. Foram lá e descobriram. Depois tiveram que desenvolver, com tecnologia brasileira, desenvolver tecnologia para ir lá buscar aquele óleo. O óleo está quantificado e hoje já a produção de óleo e gás da Petrobras, a maioria já vem do pré-sal, de uma descoberta recente. Quem descobriu o pré-sal é um engenheiro estrela, né? O engenheiro estrela que é funcionário da Petrobras. Então, esta empresa é de uma tecnologia extraordinária, é referência no mundo inteiro e aparece na nossa televisão como sendo um cano velho a jorrar dinheiro de propina. Né? E aí toda essa técnica de desgaste de empresa e tal, tem sociólogo ali por trás, tem psicólogo ali por trás, tem tecnologia, tem conhecimento no sentido do seguinte, como é que a gente desfaz a imagem da empresa? Primeiro vamos desfazer a imagem da empresa e depois vamos vendê-la. Né? Edgar, falta transparência, eu acredito, nessa questão das relações mesmo das empresas públicas, sejam bancos, sejam Correios, sejam Petrobras. É difícil essa análise que o Laércio fez, um cidadão comum que senta na frente da TV e acompanha uma notícia como essa, desenvolver. Às vezes não acompanha esse raciocínio que o Laércio fez hoje aqui, né? É um jogo de manipulação, né? Ela tem interesses poderosíssimos por trás disso, né? Não são nem interesses políticos, são interesses empresariais. Então, quem não quer comprar a Petrobras? As petrolíferas, as grandes petrolíferas estrangeiras, a Shell e por aí vai, querem comprar a Petrobras. Então, uma das maneiras é você desgastar e tornar aquilo que é bom, tornar ruim, parecer ruim. É como se você fosse vender um carro e a pessoa que fosse comprar começasse a falar mal do teu carro. Ah, mas tá aqui, tem aquilo, tem uma sujeirinha aqui, tem lá, tá. Para tentar baixar o preço e te convencer a vender. É dessa forma que funciona todo esse jogo político. Porque os noticiários não são isentos. As empresas de notícia no Brasil, a Globo e outras aí,
são empresas que têm investimento de capital estrangeiro, têm os anunciantes, os bancos são anunciantes e tal, e é todo um jogo montado, né? Então fica difícil aí, às vezes, a população realmente fazer uma análise mais crítica do que está acontecendo. E daí por isso, eu acredito agora emendando com uma outra coisa que está em discussão em Criciúma e no país, por isso, né, que, por exemplo, quer se eliminar a criticidade no ensino, através do projeto de Escola Sem Partido. Quer se tirar sociologia, filosofia, né, voltar à educação moral e cívica, que era um ensino lá da época da ditadura militar, e tirar essas matérias que ensinam a pensar, ensinam a questionar. Então quer chegar a tal ponto de interferir na sala de aula e tornar o ensino algo mecanizante somente, né? Trabalhar com o chamado ensino bancário, né? Que pega a cabeça do aluno e você despeja um monte de conhecimento como se fosse depositar numa conta. Então tem todo esse projeto colocado, tudo isso está ligado, tudo está junto. E o nosso papel enquanto sociedade não é aceitar de bom grado tudo que vem, mas procurar pensar sobre o que está vindo e por que está vindo, o que querem fazer, o que querem dizer com isso. E tem um outro elemento na conjuntura, que é o elemento da corrupção. A corrupção é uma coisa que só gosta de corrupção quem rouba. O povo não gosta, ele é o roubado. Mas estão pegando o elemento da corrupção para estabelecer manipulações de toda a ordem no Brasil. O assunto do rádio, uma maioria dele é corrupção, do jornal é corrupção, do jornal televisivo, então, é corrupção do início ao fim. E enquanto a gente fica olhando e prestando atenção na pauta da corrupção, os caras vão fazendo coisas, vão vendendo a Amazônia, vão vendendo o patrimônio público, vão fazendo coisas de toda a ordem, né? Entregando o patrimônio do pré-sal para empresas estrangeiras. Por quê? Porque está todo mundo prestando atenção no debate de corrupção. A gente tem que debater corrupção? Tem, mas como um assunto. Mas nós temos que discutir o Brasil. E o Brasil está muito longe de ser só corrupção. Isso aí é uma armadilha que criaram para o povo brasileiro e a gente caiu nessa armadilha. Está na hora de a gente sair, se livrar dela e debater o Brasil como um todo. A gente está conversando aqui com o Edgar Generoso, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Criciúma e região, e também com o Lécio Silva, que é presidente da Federação dos Trabalhadores na Caixa. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Vamos continuar esse assunto por aqui, vamos falar de outros assuntos importantes para outras categorias e para toda a sociedade, como é esse aqui também, rapidinho depois do intervalo. Jornal do Trabalhador. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, São José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então, eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então, eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu estou aqui agradecendo. E eu faço de tudo para... Assim, eu não sei como explicar, mas eu estou torcendo muito para a Copa da Vida. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo mesmo. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores,
com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sindiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, seu José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu tô aqui quase sendo uma estrela. Então eu queria agradecer vocês. Então por isso que eu tô aqui agradecendo e eu faço de tudo pra... Assim, eu não sei como explicar, mas eu tô torcendo muito pra Copa da Vida. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo mesmo. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sindiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Jornal do Trabalhador. Olá, estamos de volta, esse é o Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha no canal da TV Litoral Sul, canal 20 da NET TV a cabo, e também pode nos acompanhar pela internet no portal tvlitoralsul.com e ao vivo ainda no Facebook, facebook.com/portal Litoral Sul. Tudo isso você acompanha o Jornal do Trabalhador, que está ao vivo na quarta-feira das 18 às 19 horas e reprisa também ao longo da nossa semana aqui dentro da grade de programação da TV Litoral Sul. A gente está conversando aqui com o Edgar Generoso, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Criciúma e Região, e também com o Laércio Silva, que é diretor da FENAI, a Federação Nacional dos Trabalhadores na Caixa Econômica, e a gente está conversando sobre a possível privatização de bancos públicos e sobre a defesa dos bancos públicos que estão acontecendo, atos que estão acontecendo em todo o Brasil e aqui na nossa região. A gente já falou um pouco dos motivos, né? Mas eu queria que vocês explicassem como esse ato acontece. Vocês estão vestindo a camisa, nas quartas-feiras fazem algumas situações diferentes. Como é que é esse ato, Edgar? Então, nós começamos na semana passada envolvendo primeiro os próprios bancários da Caixa, do Banco do Brasil, hoje do Banrisul também, e fizemos reuniões em todos os locais de trabalho e tiramos uma estratégia de toda quarta-feira usar as camisetas para chamar a atenção da clientela e do público. O dizer é um dizer bastante simples, né? Defender o Banco do Brasil, ou a Caixa, ou o Banrisul, é defender o povo brasileiro. Então, isso é uma forma de você visibilizar a campanha. Uhum. E num segundo momento, nós queremos trabalhar com um Comitê Regional de Defesa das Empresas Públicas, e daí nós vamos convidar outras entidades para esse comitê, né? Para a gente daí tirar estratégias de ganhar o grande público. Porque são os meios que nós temos, nós não temos os meios que o capital tem
com toda a campanha que se faz contra as empresas públicas, tal, contra o discurso, porque nós não podemos deixar de chegar no pior momento, que é o do anúncio da venda. Nós temos que nos preparar, porque somente a população organizada e consciente é que pode fazer frente e pressão ao governo, aos deputados, aos senadores, a todos os políticos, para tentar impedir que esse projeto, eu diria que é um projeto maligno, porque tira coisas do povo brasileiro e é um dinheiro que some depois. O governo Fernando Henrique Cardoso foi um governo que privatizou muitas empresas, e onde é que esse dinheiro está? No que ele foi investido? Ele sumiu. É um dinheiro que some depois. Se paga a dívida com os próprios bancos depois, né? A dívida pública, coisa parecida e tal. E esse dinheiro some, ele não tem efeito nenhum. E o brasileiro, e o Estado brasileiro fica sem um instrumento de indução de crescimento. Ele vai ficar refém, completamente refém do mercado. Isso não é bom para nenhuma nação, porque daí ela tem mais dificuldade de se autogerir, de se autogovernar, porque esses interesses de mercado ganham tamanha importância, porque são donos de tudo o que antes foi público, que o Estado não tem mais como gerir. Basta nós ver, por exemplo, a telefonia. Se fala, né, mas a telefonia no tempo da Telesc era uma dificuldade para conseguir telefone, hoje tem celular, tá. A tecnologia desenvolveu, a ponto de o telefone celular está aí em todas as casas, em todo mundo, todas as pessoas têm, né? Mas qual é a dificuldade que o Estado tem de intervir na telefonia? Quando ela te desrespeita, quando ele cobra mais do que devia cobrar, o próprio PROCON tem dificuldade de acionar essas empresas que estão aí, né? Uma dificuldade tremenda. E são as empresas com mais denúncia do PROCON, por exemplo. Então, voltando, a nossa estratégia é: começamos pelos funcionários, vamos trabalhar com as outras entidades, vamos buscar apoio de outros setores da sociedade e construir uma força na região para fazer a nossa parte, já que o debate é nacional. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui na região, e essa parte não isolada, conectada com o calendário, com as lutas nacionais, com as diretrizes nacionais dos comitês e das centrais e da Frente Brasil Popular também. E tem esse processo, a gente quando está falando em privatização, a gente está falando em privatização aqui de empresas vinculadas ao governo federal, mas é só o início, né? As empresas de governos estaduais também estão na mira, na tentativa de privatização no Rio de Janeiro, e por aí vai. E veja bem que as empresas que estão para serem vendidas são todas empresas lucrativas, superavitárias, e que, por exemplo, Eletrobras, empresa de energia, não precisa nem fazer propaganda para vender o produto, né? Casan, não precisa nem fazer propaganda para vender o produto, e o lucro da Casan vira mais investimentos onde é necessário. Uma vez privatizada a Casan, Eletrobras, dividendos, lucro para os acionistas. Então, além de não investir o lucro na origem, no Estado e no país, vai para meia dúzia de bolsos de pessoas que já são riquíssimas. Então, em vez de beneficiar milhares, beneficiar milhões, vai beneficiar meia dúzia. Nós não precisamos mais de beneficiar meia dúzia. Essa semana mesmo, saiu uma matéria que os 6 homens mais ricos do país, os 6 homens mais ricos do Brasil, têm uma fortuna igual ao dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Ou seja, 6 pessoas já são donos, né, do equivalente ao que tem o restante de 100 milhões de brasileiros, a metade da população. E esse processo o processo de privatização não é um processo de distribuição de riqueza, é um processo de concentração de riqueza. E o Brasil, o maior problema do Brasil, eu não conseguiria elencar todos os problemas que o Brasil tem, mas se eu tivesse que escolher o maior problema do Brasil é a má distribuição da riqueza, é a desigualdade, é a concentração da riqueza.
E a desigualdade é o maior problema do Brasil. E esse processo vai mexer novamente nisso. Vai tirar dinheiro do que é público, de milhões, para concentrar na mão de meia dúzia de poucos. E a gente tem que evitar também por conta disso. Mudando um pouquinho, não o assunto, mas a repercussão disso, traz algum prejuízo, algum dano para o funcionário do banco público essa possível privatização? Vocês já observam isso? A gente usou o exemplo ainda há pouco dos Correios. Eles já observam, né, alguns prejuízos que podem ter com a privatização. Além do prejuízo para a população, para a economia, o que o funcionário, o servidor de um banco público pode ter de prejuízo com essa privatização? O Edgar é empregado de banco privatizado, pode falar melhor que eu. Não, o prejuízo é bastante grande porque, primeiro, quem fez um concurso para a Caixa, Banco do Brasil, o Banrisul, fez um concurso para ser funcionário de um banco público. Tem uma carreira estabelecida ali. A partir do momento que o banco seja vendido, ele vai ser funcionário de um banco privado. E dependendo do banco que comprar, agências podem ser fechadas, quadros de funcionários podem ser diminuídos e direitos podem ser perdidos, né? Então, assim, o prejuízo é muito grande para o funcionalismo. E também para a sociedade, porque ao gerar desemprego, esse prejuízo não é só de quem perde o emprego, é também da sociedade que tem que amparar mais um desempregado, dar conta de mais um desempregado. A você diminuir renda de um salário, de uma classe inteira como a dos bancários, é um prejuízo social, porque essa renda que esse trabalhador tem um pouco maior no banco público, por exemplo, essa renda ela circula na sociedade, ela gira no comércio, ela gira nas coisas. E quando se achata salário, por exemplo, deixa de girar dinheiro no comércio, né? Que é uma coisa que está sendo prevista com a reforma trabalhista, que entra em vigor dia 11 de novembro. Vai ser um achatamento de salário muito grande se ela for implementada na íntegra. Vai deixar de circular dinheiro no comércio local, vai deixar de se consumir. E a economia precisa crescer. E as pessoas compram a partir de quê? Elas compram a partir do salário que elas têm. Com menos salário, menos circulação de dinheiro, menos circulação de mercadoria, menos a economia evolui. E tem situações assim, né, que como essas empresas, elas pagam salários melhores e nem por isso deixam de ter lucro, são todas empresas superavitárias, né? A Petrobras, a Eletrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. E essa reforma trabalhista, ela também já é feita para o seguinte, por exemplo, a Caixa já botou no manual que a contratação de bancário temporário, que ela pode fazer contratação de bancário temporário para todas as atividades meio e as atividades fim. Ela pode botar bancário temporário no guichê de caixa, por exemplo. Se eles colocaram isso, é para usar. E uma das coisas que tem interessante, que a gente tem, uma das possibilidades de emprego no Brasil via concurso público, que é uma forma democrática de acessar trabalhos, uma melhor remuneração, vai desaparecer. Né? Para que fazer concurso público o Banco do Brasil se pode fazer contratação temporária de bancários? Para que a Caixa Econômica Federal fazer concurso público se pode fazer contratação temporária? Então o que é que vai acontecer? Né? Vai se tirar, né, dinheiro da massa salarial e jogar esse dinheiro para a massa do capital. Né? Então nós vamos empobrecer ainda mais os assalariados desse país. E a situação é muito grave, né? Pelo tudo que vocês nos informam, nos colocam sobre todos os assuntos que a gente traz. O Edgar participa aqui conosco já muitas vezes, em muitas oportunidades, né, Edgar? E infelizmente as últimas conversas que a gente tem tido aqui nesse programa são conversas preocupantes. E a sociedade parece, a gente conversava isso antes de começar o programa, né, Laércio? Parece que ainda não acordou, que ainda não está acompanhando, não vai na mesma velocidade o pensamento que as coisas acontecem no Brasil, né? Tem uma letargia, nesse momento, tem uma letargia na sociedade brasileira a ser melhor estudada. Eu acho que num determinado momento mobilizações vão aparecerem, né? Porque não é possível que, diante de tudo o que a gente está vendo no país, 14 milhões de desempregados, legislações que
tudo em nome da modernização, né? Modernização das leis trabalhistas. Tudo que a gente vê no Brasil que tem nome de modernização pode ir atrás, que é sacanagem, né? Tá retirando direito, né? Então, eu acho que num determinado momento, e espero que isso seja o mais breve possível, a sociedade, mais que se acordar, ela vai se mobilizar para ir à busca da nação dos sonhos, não do pesadelo que a gente vive nesse momento. Laércio Silva, diretor da FENAI, da Federação Nacional dos Trabalhadores na Caixa, a gente agradece e estamos com as portas abertas aqui para a FENAI e para os trabalhadores bancários. Em nome dos empregados da Caixa, em nome dos trabalhadores de banco e não só, né? Agradeço esse espaço, é um privilégio, eu gostei muito de ter participado. Muito obrigada. A gente agradece também o Edgar Generoso, nosso companheiro aqui de muitos programas. Edgar, muito obrigada e a gente está à disposição, vamos continuar discutindo e acompanhando esse assunto. Carol, também agradecer a você, aos companheiros do Sindicato da Alimentação e dos sindicatos comerciais que patrocinam esse programa e a audiência de todos. Tá certo, então muito obrigada. A gente continua acompanhando as mobilizações todas as quartas-feiras. Se você for ao banco na quarta, vai vê-los vestidos com essa camisa ou azul ou amarela e você vai lembrar da conversa, da entrevista que nós tivemos aqui, com certeza. Olha, algumas informações rapidinhos para a gente fechar aqui o nosso Jornal do Trabalhador. Continua a greve dos trabalhadores nos Correios, aqui na nossa região e em todo o Brasil. A situação tem sido se ampliado nas últimas horas e nos últimos dias por aqui, apesar de uma decisão judicial que impede a paralisação da categoria. Além de Criciúma, agora trabalhadores de Sara também suspenderam as atividades. Os Correios e os sindicatos discutem na Justiça alguns pontos para um possível acordo. Só que a categoria alega que não quer perder alguns direitos já adquiridos, como é o caso do plano de saúde, reclama da possível privatização também, e os Correios alegam problemas financeiros para a manutenção de algumas conquistas. A gente vem acompanhando nos últimos meses que os Correios fizeram algumas restrições com relação à manutenção de veículos, à liberação de férias para trabalhadores. Mudaram muitas coisas nos últimos meses e os trabalhadores estão bastante preocupados. Apesar disso, a greve não tem uma boa mobilização em todo o Brasil. Apesar de as federações estarem participando, os sindicatos estarem participando, essas decisões judiciais acabam enfraquecendo um pouco a greve. Mesmo assim, o Correio faz um plantão no final de semana para tentar entregar a correspondência, mas alega que aqui na região cerca de 15% dos trabalhadores somente estão em greve. Mas aí fica um pouco estranho, né? Pouquíssima gente em greve, mas muita coisa atrasada para se entregar. Às vezes a conta não fecha. É isso que os trabalhadores dos Correios sempre relatam, que o número de funcionários caiu muito e isso tem dificultado bastante as entregas e a gente vai trazendo mais detalhes ao longo da programação. Outra informação, segue o impasse sobre a JBS na cidade de Morro Grande. Até agora, o que tudo indica, a empresa vai mesmo fechar as portas e encerrar as atividades agora neste mês e há uma tentativa de vender a empresa daqui a outros investidores, mas por enquanto a JBS não demonstra muito interesse em fazer essa venda. A preocupação é muito grande devido ao impacto social que o fechamento representa. Além de mais de 700 demissões diretas, a gente tem dezenas de famílias que produzem os frangos e vendem para a JBS de Morro Grande. Além disso, a atividade era desenvolvida aqui com investimentos de bancos públicos como a Caixa Econômica e também do BNDES, e tudo isso está sendo discutido de uma forma muito ampla nas últimas semanas aqui na nossa região. O prefeito de Morro Grande, o poder público de Morro Grande está de fato muito preocupado, mas o que tudo indica, as atividades estão sendo encerradas nesse mês ainda no município. E para fechar, o Sindicato dos Comerciários de Araranguá está promovendo um jantar dançante no próximo dia 21 de outubro. É mais uma edição, é a terceira já que acontece e o evento começa às 9 horas da noite no Praiano Centro de Eventos e tem animação do grupo Flor de Lótus. Ele é realizado em comemoração ao Dia do Comerciário, que é marcado então no dia 30 de outubro. O jantar é uma forma de homenagear os trabalhadores e por isso é gratuito aos associados e ainda tem direito de levar um acompanhante. Os sócios que forem ao jantar devem retirar os ingressos na sede do sindicato e outras informações podem ser obtidas no telefone também, 3524-1964. E você pode aproveitar então, se você faz parte do Sindicato dos Comerciários de Araranguá, o jantar acontece no próximo dia 21. A gente vai encerrando o nosso Jornal do Trabalhador por aqui. Muito obrigada a você pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua parceria.
pode entrar em contato conosco durante as quartas-feiras por aqui, mas também ao longo da semana pelos canais de comunicação que apareceram aí na sua tela. A gente vai ter o maior prazer de trazer a sua categoria, a sua informação aqui à tela do Jornal do Trabalhador. Lembrando que estamos ao ar ao vivo todas as quartas-feiras, às 18 às 19 horas, e também você pode nos acompanhar ao longo da semana na nossa grade de programação aqui da TV Litoral Sul e também no site tvlitoralsul.com. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua parceria. Continue agora acompanhando a nossa programação da TV. Um abraço para você e até quarta-feira que vem. Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, Seu José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu tô aqui agradecendo e eu faço de tudo pra... Assim, eu não sei como explicar, mas eu tô torcendo muito pra comprar Davi. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo mesmo. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sindiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, Seu José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu tô aqui quase sendo uma estrela. Então eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu tô aqui agradecendo e eu faço de tudo pra... Assim, eu não sei como explicar, mas eu tô torcendo muito pra comprar Davi. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo mesmo. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado
é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sindiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora.